SBT News, a nossa equipe acompanha aqui a Bet Expo em São Paulo, a maior feira de operadoras de apostas da América Latina. E aqui ao meu lado, Adalberto Laister Filho, diretor de conteúdo da Máquina do Esporte, site especializado em notícias de marketing esportivo. Adalberto, obrigado por atender a nossa equipe. Começar te fazendo uma pergunta provocativa. Hoje o ecossistema do futebol, ele funcionaria, ele conseguiria sobreviver sem o dinheiro injetado pelas operadoras de apostas? Boa tarde. Acho que hoje não, né? Nós temos 18 dos 20 clubes da Série A com patrocínios de casa de apostas. Na Série B, também quase a totalidade das equipes possui algum tipo de parceria com casas de apostas. E se a gente colocar ali Série C e Série D também, o dinheiro desse tipo de patrocínio é significativo para a manutenção das contas de todas as equipes. Fora isso, a gente tem patrocínios desse setor também para campeonatos, para entidades esportivas, né? A CBF tem patrocínio de casas de apostas, o Brasileirão tem o naming rights de casas de apostas. Então, hoje, é um player extremamente significativo para as finanças dos clubes e todo o ecossistema esportivo do Brasil, não só do futebol, aliás. E depois que a regulamentação tiver finalizada, tiver mais atingindo todos os estados da federação, a coisa tende a crescer ou não? A gente calcula que com a regulamentação a gente vai diminuir o número de empresas atuando no Brasil, né? Dependendo das estatísticas, chegou-se a falar no passado que havia até 5.000, 7.000 empresas atuando livremente no Brasil, ainda sendo um mercado com permissão de apostas, mas sem regulamentação, né? No final do ano passado a gente teve a sanção presidencial da regulamentação. Então agora especificamente vamos ter regras a serem seguidas no mercado nacional, e isso faz com que algumas empresas de repente saiam, porque não estão interessadas em pagar a taxa de outorga, em pagar imposto ao governo, todos os impostos, que de fato são onerosos, né? Então a gente deve reduzir o número de empresas atuando, mas ao mesmo tempo quem ficar vão ser empresas mais idôneas e empresas que também vão ter um nível de investimento maior aqui, tanto em patrocínio esportivo, em verba de marketing, quanto em maneiras de atrair a clientela no Brasil. Empresas mais sérias devem ficar, né? A gente tem uma das vantagens da regulamentação, é que a partir desse momento, o consumidor que for lesado por um site de apostas, ele poderá acionar mecanismos como o PROCON, né, para reivindicar os seus direitos. O que acontecia anteriormente? A gente tinha um consumidor lesado, ele ganhava uma aposta, mas não recebia o valor, mas aí a empresa tinha sede em Curaçao, tinha sede nas Ilhas Man, Malta, Chipre, né? Então, assim, eram locais em que você não tem como assegurar os seus direitos, né? E a partir do momento, se você apostar em sites regulamentados no Brasil, né? Se você não for para o mundo ilegal também, né? Mas em sites regulamentados no Brasil, você tem esse mecanismo de proteção das regras vigentes para qualquer tipo de consumo vigentes aqui no Brasil. Agora, esse tipo de situação, né, esse cenário, ele se reflete, é igual também em outros países da América Latina, na Argentina, que tem um futebol forte, no México, nos Estados Unidos, em outros esportes, na Europa. Esse cenário, ele é igual, universal, ou em cada lugar é diferente? Na América Latina, Estados Unidos, assim, há várias legislações locais, né? Há locais que já há permissão da aposta, mas não houve regulamentação, como o Brasil fez recentemente. Há locais em que a aposta é ilegal, né? Nos Estados Unidos é um mercado muito sui generis, porque essas regulamentações são estaduais, então você tem regras específicas para cada estado, taxas de outorga em cada estado. Então a empresa, por exemplo, que quer atuar no estado de Nevada, né, que é o estado lá de Las Vegas, ela vai pagar uma taxa de outorga, vai pagar impostos locais para o estado de Nevada.
mas ela não vai poder aceitar um apostador que faz uma aposta, digamos, em Nova York, a não ser que ela também se regulamente em Nova York. Então, cada legislação é estadual. Aqui no Brasil, essa regulamentação vai valer para o território todo? Para o território todo, né? A gente tem também estados que pensam regras específicas, mas aí, nesse caso, essas operadoras que quiserem, por exemplo, se regulamentar no Paraná, que tem legislação própria, né? Em outros estados, Paraíba também já tem uma legislação própria, estadual. Você acha que vai ter briga entre estados aí para atrair essas empresas, assim, oferecendo uma taxa de imposto um pouco menor e tal, como a gente vê em outras áreas? Acho que podemos ter, né? Mas para as grandes empresas, o que é interessante é você estar nos grandes mercados, São Paulo, Rio, porque tem muita gente, né? E pensar que se você se regulamentar, até se for, por exemplo, no estado de São Paulo, você só vai poder aceitar apostas de apostadores do estado de São Paulo. De repente é mais interessante ter essa atuação em nível nacional. Entendi. Para que time que você torce, Adalberto? Eu não costumo falar meu time. Não costumo falar por time? Por ser jornalista esportivo, eu prefiro deixar isso em segredo de mim para comigo mesmo. Tá certo, vou respeitar aqui. Obrigado, viu, pela entrevista. Obrigado pelo convite.